Olá, Dr. Carlos Martins, bom dia, bem-vindo. Vamos falar da anemia. Podemos dizer que há um déficit de ferro no nosso organismo quando estamos com anemia? Bom dia, Sânia. Bom dia. Bom dia, seus telespectadores. Por vezes, ou é uma das principais causas para motivar o aparecimento de anemia, é realmente o déficit, a falta de ferro. Mas não é a única. Podem existir anemias noutras circunstâncias não relacionadas com a falta de ferro. Muito bem. Ora bom, eu acho que vou tentar transmitir os sinais, os sintomas deste quadro tão frequente e relativamente comum que pode acontecer. Mas eu ia pedir ajuda de um elemento do nosso público, de uma paciente, para nos ajudar na introdução a este tema. Muito bem, vamos a isso então. Vamos pedir a colaboração da Dona Maria Manuela, não é? Muito bem, pode ser. Isto já está lá assim, não é? Até parece muito mais velha, mas não é. Então vamos pedir a colaboração da Maria Manuela para exemplificar alguns dos sintomas. É isso, não é? Sim, já agora, que idade é que tem? Tenho 39 anos. 39 anos. Qual é a sua profissão? Sou empregada doméstica. Muito bem. Já alguma vez teve anemia? Já tive anemia há uns 6 anos atrás. Fui operada a apendicite e foi assim uma situação já grave, que já tinha um abscesso, já foi complicado. E depois, como tive muitos dias sem me poder alimentar, aí tive um caso de anemia. Recorda-se o que é que sentiu nessa altura quando teve essa anemia? Portanto, eu não via as imagens nítidas, era uma sensação estranha, esquisita. Uma visão turva? Turva, muito cansaço. Só o facto de ir à casa de banho já fazia com que eu viesse cansada e tinha mesmo necessidade de descansar muito, porque não me sentia mesmo nada bem. Muito bem. Cansaço, um dos principais sintomas de anemia. Eu ia convidar a Sra. Manuela a olhar aqui para um caso que eu trago aqui da minha consulta. Podemos passar então a este slide. A Sra. Vitória, de 42 anos, veio à consulta e lá está. A primeira queixa dela era o cansaço. Exatamente. E dizia ela, com alguns esforços, por exemplo, subir escadas, carregar sacas das compras, até sentia uma ligeira falta de ar. E por vezes também tinha palpitações, o coração batia muito depressa, não é? Exatamente, mais rápido do que habitual. Ora bom, uma das características principais da anemia é a palidez. Só que a Sra. Vitória, como é habitual nas senhoras de 40 anos, de qualquer idade até... Podemos disfarçar essa palidez. Exatamente, certo? Gosta de se arranjar e gosta de pôr um bocadinho de pó de arroz e realmente olhando para ela nem sequer me conseguia perceber dessa palidez. E há uma manobra, um pequeno gesto que nós costumamos fazer na prática clínica e que nos ajuda a ver se a pessoa terá ou não terá palidez. E esse gesto é olhar para a mucosa. Os nossos olhos dizem muito de muitas doenças. É verdade, doenças, os nossos olhos. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui com a Sra. Manuela. Se nós puxarmos para baixo a pálpebra inferior, conseguimos ver que a mucosa de dentro é vermelha. Ups, só um bocadinho. Numa situação de anemia, este vermelho transforma-se num rosa pálido, num vermelho muito claro, em que realmente nós notamos claramente que pode existir ali uma palidez anormal. Outra coisa que pedimos às vezes para olhar é depois para o interior da boca, para levantar a língua e ver debaixo da boca. Mas normalmente é mais fácil olhando para a mucosa dos olhos. Mas esse indício é claro de um estado de anemia ou pode ser confundido também com outros problemas? Normalmente é um sinal de palidez. Isso quer dizer que é um problema e que tem que ser estudado. Claro. E uma das possíveis causas, uma das mais frequentes dessa palidez pode ser a anemia. E por vezes, até às vezes, temos pacientes que não apresentam qualquer queixa, mas ao falar com eles, olhando para a cor dos lábios, olhando realmente depois pedindo para ver os olhos, desconfiamos que as pessoas podem estar com uma anemia e somos nós médicos que às vezes partimos para o estudo de uma possível anemia por trás daquela situação. Portanto, estes sintomas não têm que estar sempre presentes todos ao mesmo tempo. Isso é importante, que as pessoas reconheçam. Estes sintomas normalmente não estão todos presentes ao mesmo tempo e, como vamos ver já a seguir, por vezes a pessoa até pode nem ter qualquer sintoma. Muito bem. Pode estar com uma situação de anemia, mas nem se aperceber de qualquer sintoma. Ok. Sra. Manuela, muito obrigada. Pode sentar. Nós agora... Até já. Pode passar. Convém a não cair. Obrigada, Maria.
Ora bom, então a senhora Vitória veio à consulta com aquelas queixas do cansaço, das palpitações, da falta de ar com os esforços. Podem passar para a imagem seguinte, conforme estava. Mas há uma coisa que para mim, como médico de família da senhora Vitória, é importante. Eu nunca me posso centrar só no quadro, nas queixas que a paciente me traz. Certo. Eu tenho que tentar olhar para a paciente como um todo, como uma pessoa rodeia, não é? global e o que a rodeia. Por exemplo, eu tenho que olhar para como é que está o ambiente familiar da senhora Vitória, como é que está a sua profissão, se tem emprego, se está desempregada, se tem dificuldades financeiras, o seu estado de humor, se ela anda bem consigo própria, se anda triste. Por exemplo, um quadro de ansiedade pode justificar aqueles sintomas que a senhora Vitória me trazia à consulta. E pode não ter a ver nada a ver com a anemia. Exatamente. Lá está. Um outro aspecto, por exemplo, depois nós, como médicos, começamos a pensar em hipóteses que justifiquem as queixas da paciente. Por exemplo, um desequilíbrio da tiroide pode manifestar-se também da mesma forma, da mesma maneira. Depois de avaliar isto tudo, então eu decidi avançar com um estudo, com umas análises. E podemos passar para o slide seguinte. Vamos ver que estas não são as análises da senhora Vitória, isto é só um exemplo, mas vamos ver que, normalmente, nas análises que nós fazemos por rotina e digamos, vulgarmente, na consulta médica, vêm estes resultados que dizem respeito a uma coisa que nós chamamos hemograma. O hemograma é a caracterização, o estudo do nosso sangue. E dentro do estudo do nosso sangue há um parâmetro que é hemoglobina. E este parâmetro é fundamental para a definição do estado de anemia. Aqui, neste caso, deste exemplo, que não é o da senhora Vitória, o valor está normal. A senhora Vitória tinha 9, qualquer coisa em termos de resultado e realmente tinha uma anemia. Mas isto é só para, no fundo, transmitir às pessoas que as pessoas às vezes olham para as análises e não sabem muito bem o que é que aquilo é. Não sabem identificá-las, Exatamente. não é? Descodificar. Exatamente. Mas então, o hemograma é o que caracteriza o nosso sangue. E dentro do hemograma, a hemoglobina é aquilo que define se nós temos anemia ou não. Este exame é suficiente para o diagnóstico de anemia ou podem ser precisos outros exames adicionais? Para o diagnóstico de anemia, este exame é suficiente. Agora, se a pessoa apresentar anemia, depois são necessários outros exames adicionais para ver se descobrimos o que é que está por trás daquela anemia, o que é que está na origem daquela anemia. Podemos passar à imagem seguinte. Cá está, os sintomas podem englobar isto tudo. A tal palidez, o cansaço, a ligeira falta de ar com esforço, as palpitações, dores de cabeça, tonturas e por vezes temos uma anemia por trás disto. Mas é óbvio que isto é um bocadinho... Mas é óbvio que se olharmos para estes sintomas, podemos pensar num sem número de doenças, não é? É verdade. Ou até numa fadiga extrema. Exatamente, numa enorme possibilidade. E realmente só depois de fazer a análise é que nós temos a certeza se a pessoa tem ou não tem anemia. E agora, mas isto para tentar... pode já suspeitar que há uma anemia. Exatamente, é uma suspeita e é aquilo que motiva muitas vezes o ato de pedir a análise. Claro. Não se justifica numa pessoa que se sente bem, por rotina, fazer regularmente, por exemplo, o hemograma, fazer regularmente aquela análise. Se a pessoa está bem, à partida a probabilidade de ter alguma anomalia é muito pequena. Agora, perante as queixas, já se justifica fazer aquela análise. Podemos passar ao slide seguinte. Agora, para compreender um bocadinho como funciona no corpo humano. O nosso sangue é produzido na medula dos nossos ossos, no interior dos nossos ossos. E o sangue tem vários constituintes. Temos os glóbulos vermelhos e dentro dos glóbulos vermelhos existe a tal hemoglobina, ou seja, as situações de anemia têm a ver com estes glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos são células importantes para as nossas defesas, fazem parte do nosso sistema de defesa. E as plaquetas são importantes na coagulação do sangue. Quando nos fazemos uma ferida, para o sangue coagular e deixar de sangrar, as plaquetas têm aí um papel importante. Claro. Podemos passar ao slide seguinte. Então vimos que o sangue é produzido na medula óssea e é lançado na corrente sanguínea. O ferro é um componente essencial para a produção da tal proteína da hemoglobina que existe no interior dos glóbulos vermelhos. E o que é que esta hemoglobina faz? Esta hemoglobina
transporta o oxigênio que nós recebemos nos nossos pulmões para o resto do corpo, para as células do nosso corpo funcionarem. Qualquer, digamos, anomalia neste sistema produtivo, Exatamente. No fundo isto é uma cadeia de produção, Claro. pode conduzir a uma situação de anemia. Então, por exemplo, na ausência de ferro, aqui no osso não se consegue produzir os glóbulos vermelhos, a hemoglobina, em quantidade suficiente e temos anemia. Em certas doenças crónicas, por exemplo, uma insuficiência renal, aqui na central de produção há uma substância que começa a falhar e deixa de se produzir o sangue na quantidade que é necessário. Se existir algum problema, por exemplo, às vezes problemas até de imunidade, em que, por algum mecanismo, o nosso corpo começa a destruir estes glóbulos vermelhos, também temos uma anemia. E esta já não tem nada a ver com a falta de ferro. Exatamente. Não é? Assim como, por exemplo, se existir uma perda de sangue do nosso organismo, e o mais comum são as menstruações abundantes nas senhoras, Podem causar anemia, não é? que podem causar anemia, ou então, às vezes, por exemplo, uma pequena úlcera no estômago, que até pode nem ter sintomas, ou uma lesão no tubo digestivo, até no intestino, que vá perdendo cronicamente pequeninas quantidades de sangue, misturadas nas fezes, até não visíveis ao olho, Claro. podem, Mas com o tempo, isso leva a uma baixa das nossas reservas de ferro e isso conduz a uma situação de anemia. Claro. Podemos então passar ao slide seguinte. No fundo, temos aqui algumas das causas mais comuns. É óbvio que não era possível aqui apresentar as causas todas, mas estas, sem dúvidas, que são as mais frequentes. A falta de ferro na alimentação é um problema que, por vezes, pode acontecer. Às vezes, certas pessoas que se alimentam mal, que fazem dietas muito estritas, por exemplo, sobre a algumas... dieta, depois já vamos debruçar-nos melhor sobre ela, verdade, não é? é verdade. Mas se tivermos uma dieta dita normal, já temos o nosso aporte suficiente de ferro? É verdade. Se tivermos uma dieta dita saudável, equilibrada, temos o aporte mais do que suficiente de ferro. Não é necessário fazer suplementos de ferro. Assim como não é necessário fazer análises por rotina para ver como está o nosso nível de ferro. Quando fazemos a análise, fazemos o tal hemograma e só se aparecer anemia é que vamos estudar aí sempre os níveis de ferro. Muito bem. Já na gravidez, por vezes é preciso... É verdade. Na gravidez é uma situação diferente. As carências de ferro da mulher grávida chegam a ser o dobro de uma pessoa, de um adulto saudável normal. E realmente é frequente nós fazemos aquele teste, aquela análise, pelo menos 3 vezes durante a gravidez, para ver se a grávida está a ficar com anemia ou não. E, por outro lado, normalmente a partir do 2º trimestre da gravidez, damos um suplemento de ferro para prevenir a anemia da gravidez. Claro, porque o ferro existente na mulher grávida está a ser dividido por Exatamente, dois, não é? A quantidade de sangue que o corpo da mulher grávida tem que produzir é muito maior. Daí que necessita de muito mais ferro. Muito bem. Lá está, as perdas de sangue realmente é sempre uma situação muito frequente e que nos interessa despistar. Por vezes, se temos uma anemia, que demonstramos que temos umas reservas de ferro baixas, a primeira hipótese, e se as menstruações estiverem normais, se não existirem menstruações muito abundantes, a primeira hipótese que nós colocamos é uma perda do tubo digestivo. E isso implica, por vezes, fazer endoscopia, colonoscopia, para verificar se existe algum problema. Claro, se é no intestino ou no estômago. Exatamente. E das doenças crónicas já falamos. Ora bom, por vezes o ferro está presente então nos nossos alimentos. E temos aqui alguns exemplos de alimentos que nos poderão ajudar a ver. Então, o que é que nos faz bem ao organismo? No fundo, todos devíamos ter este tipo de alimentação, não é? Não apenas aqueles que precisam de mais ferro. É verdade, é verdade. Agora, em certas situações de carência de ferro, por exemplo, as senhoras grávidas, por exemplo, as crianças em crescimento, realmente devem ter um bocadinho mais de cuidado de tentar usar este tipo de alimentos. Temos aqui alguns exemplos de alimentos que realmente são ricos em ferro. Um deles é a carne vermelha. Temos aqui um bife, é um dos mais ricos. O fígado também. O fígado é muito rico em ferro. Sem dúvida, um dos alimentos importantes como fonte de ferro.
Depois temos aqui legumes, sobretudo legumes de folha verde escura, nomeadamente os espinafres. Os espinafres são dos vegetais mais ricos em ferro. Não é à toa, daí o Popeye ter que comer muitos espinafres. Exatamente, Ficar com pratos de ferro. Sem dúvida. Por isso, espinafres, brócolos, por exemplo, também, couve verde escura, a salsa, são muito ricas em ferro. Legumes, ervilhas, feijão, também, são boas fontes de ferro. E depois temos aqui uvas passas e nozes, também ricos em ferro. Finalmente, porquê é que eu tenho aqui as laranjas? Rica em vitamina C? Exatamente, rica em vitamina C, não tanto em ferro, só que vai ajudar o ferro a fixar o ferro, a absorver. A vitamina C. Bom, hoje tenho então assim um sofo mais. Não, ainda lhe dou bom mais, ainda lhe dou muito bom mais. É assim, por vezes existem alguns alimentos que interferem com a absorção do ferro no nosso tubo digestivo. Por exemplo, o leite é um dos que pode ter essa interferência. A presença da vitamina C facilita essa absorção. De modo que realmente, por exemplo, pessoas com carência de ferro, quando se esforçam por, digamos, usar alimentos ricos em ferro, o uso depois, o consumo de uma laranja ou de citrinos, vem ajudar a absorção do ferro. Depois ou antes da refeição? Normalmente depois da refeição. Ok, sim. muito bem. Ainda vai ter o seu papel ativo durante a digestão. Ok, ainda vai. É óbvio que, em algumas situações, isto não é suficiente, não é? Por exemplo, quando temos alguns estados de carência de ferro... Não sei se tem mais slides para mostrar ou não. Mas ia-me falar da medicação. Por vezes é preciso dar algum tipo de medicação? Exatamente. Em certas situações de carência de ferro, é necessário, por vezes, medicarmos as pessoas com comprimidos de ferro, com tratamento. Aí, há uma outra situação que convém que as pessoas conheçam. Normalmente ficam com as fezes muito escuras, às vezes até se assustam. O tratamento com ferro pode provocar alguma intolerância digestiva, às vezes um certo desconforto pode ocorrer. Normalmente, depois de passar alguns dias, as pessoas começam-se a habituar. E também um pouco de prisão de ventre pode acontecer com o tratamento de ferro, mas isso normalmente ultrapassa-se bem. Muito bem. O importante é que se mantivermos uma alimentação saudável e com todos estes nutrientes, não vamos sofrer de anemia, pois não? Esperamos que não. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins. Nada. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana. Bom dia.